Alô, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. E hoje o Dragão tem uma decisão na Copa do Brasil. O time goiano recebe o Fluminense no Estádio Olímpico às 20 horas para definir qual deles seguirá na competição nacional. No jogo da ida, vitória do Fluminense, 1-0 no Maracanã. Por conta disso, o Fluminense joga pelo empate. Ao Atlético, são duas alternativas para chegar à próxima fase: vencer por 2 ou mais gols de diferença no tempo normal, ou vencer por 1 gol de vantagem no tempo normal e depois ganhar a decisão por pênaltis. Bem, antes de entrarmos nos menores deste jogo, vamos confirmar aqui o retrospecto da partida, o retrospecto deste confronto do futebol de Goiás. 16 jogos, 2 vitórias do Atlético, 11 vitórias do Fluminense, 3 empates. 12 gols goianos, 35 gols cariocas. Este jogo, evidentemente, é um confronto diferente destes do Campeonato Brasileiro. Lógico que sempre que uma equipe joga, ela quer vencer. Mas, por exemplo, o Fluminense hoje não precisa da vitória para se classificar. O empate garante a equipe carioca. Então, se fosse um jogo de Campeonato Brasileiro, as duas equipes teriam uma ambição maior pela vitória. Como um joga pelo empate, esse resultado torna o jogo mais confortável para o Fluminense. Isso não significa que o Fluminense vá abdicar de atacar, de sair para cima do Atlético, mas a tendência é que o time tenha uma postura mais conservadora, que não se exponha tanto, já que o 0-0, o empate, dá ao Clube Carioca a classificação. Já o Atlético precisa se expor um pouco mais do que naturalmente faria. É um time que tem essa vocação ofensiva, mas hoje isso é mais do que uma vocação, é uma necessidade. O técnico, vou até colocar aqui o provável Atlético para hoje, o técnico Wagner Mancini não conta com o Renato Kaiser, que foi embora para o Atlético Paranaense. Então, Jean, a defesa é a mesma, né? Jean, Dudu, João Vitor, Éder e Nicolas. Edson, o Marlon Freitas deve voltar ao meio campo, no lugar do Oliveira, que vinha jogando improvisado nessa posição. Marlon Freitas, que estava fora do time por conta de uma lesão muscular. O trio ali de armação também segue o mesmo dos últimos jogos: Janderson, Chico e Ferrarez. E a novidade lá na frente, o Yuri, que muito provavelmente será o substituto do Renato Kaiser. Eu penso que o Atlético deve tentar ter nesse jogo uma postura parecida com aquela que teve diante do Atlético Mineiro, especialmente no primeiro tempo, tendo coragem para buscar o jogo, explorando muito as laterais. O Atlético é um time que tem essa capacidade de explorar as laterais, e as duas laterais do Fluminense são pontos interessantes para você explorar. O Egídio é um jogador bom para você jogar em cima dele, é um jogador de uma boa técnica, de um bom apoio ao ataque, mas defensivamente nunca foi um jogador que teve neste jogo defensivo uma grande virtude. Do outro lado você tem o Calegari, um garoto que está até começando bem, mas é um jogo decisivo, pode ser que sinta o jogo. Então eu penso que as laterais, o Atlético que já tem essa característica, é interessante mantê-la, seguir explorando as laterais da equipe carioca. O Chico, que não foi tão bem assim, né, nos 2 últimos jogos, acho que precisa retomar o bom futebol, dar uma mobilidade, e vamos ver se o Yuri consegue ajudar, né, já que o Yuri fez aquela boa partida contra o Flamengo na estreia do Atlético no Brasileirão, mas depois sempre ficou devendo. Então, com essa saída do Kaiser, o Wagner deve buscar alguém para ocupar este espaço, especialmente até que o Atlético consiga trazer algum jogador para esta posição. Defensivamente, o Atlético precisa fazer uma partida melhor do que fez contra o Atlético Mineiro.
Evidentemente que o Atlético Mineiro é uma equipe de qualidade, que força muito o sistema defensivo de qualquer adversário, mas a defesa do Atlético cometeu alguns erros primários. Dudu, deixa de jogar em cima do zagueiro central do Atlético, abre um pouco mais, se aproxima um pouco mais do jogador que você está marcando, quando está fechando ali na linha de 4. Então, esses detalhes, o jogador entrou para a área, zagueirada, acompanha, vai até o fim, não desiste da jogada no meio não, até tomou 2 gols desse jeito contra o Atlético Mineiro. Então, esses cuidados defensivos, é um jogo importante como este da Copa do Brasil, eles são fundamentais. O Fluminense poupou alguns jogadores no jogo lá em Recife para este confronto contra o Atlético. Deve mandar a campo aqui a mesma equipe que enfrentou o Atlético no Maracanã. Muriel, Calegari, Nino, Lucas Claro, Egídio, Hudson e Dodge, Wellington Silva, Nenê, Michel Araújo. Lá na frente o Luiz Henrique. É um time jovem, né, no ataque. Michel Araújo, Luiz Henrique, Wellington Silva, muita correria por parte desses três, muita vitalidade. Mas o que mais preocupa é o Nenê, né, que com quase 40 anos vem passando um grande momento no Fluminense, jogador inteligente, ocupa bem os espaços, é um bom finalizador. Então o Atlético precisa tomar um cuidado, para mim, destes jogadores do setor ofensivo. Sem dúvida o Nenê é o que merece mais cuidados. Tomar cuidado também com esse lado esquerdo do Fluminense, com o apoio do Egídio. Esse lado direito da defesa do Atlético vem sendo muito explorado pelos adversários. O Atlético Mineiro mesmo carregou demais o seu jogo ali pelo lado direito da defesa atleticana, especialmente no primeiro tempo. Então o Wagner precisa achar uma solução para estancar esse problema ali pelo lado direito. O Atlético vem sofrendo muito pelo lado direito da sua defesa e a tendência é que o Fluminense também tente explorar este setor. Eu vejo o Fluminense com uma certa vantagem para a classificação, porque venceu o primeiro jogo, não tem torcida, não tem aquela pressão extra-campo, e essa vantagem em confrontos equilibrados, como é este de Atlético e Fluminense, ela acaba se tornando grande, porque você joga por 2 colunas, né? O Atlético precisa vencer, e o Fluminense ainda tem a condição de talvez perder por 1-0 e poder disputar a vaga nos pênaltis. Então isso, sem dúvida, deixa o time carioca mais próximo da vaga que o Atlético. Mas não resta dúvidas, pelo menos para mim, de que essa desvantagem que o Atlético se encontra, ela é reversível. Vai ter que superar essa ausência do Kaiser, vai ter que superar essa deficiência defensiva, tentar aumentar o grau de concentração, mas ser organizado, ser corajoso, e isso o Atlético já vem sendo, imagino que não será nenhuma novidade, fazendo uma partida de bom desempenho. Eu imagino que o Atlético pode sim reverter essa situação, levar essa decisão para os pênaltis e quem sabe sair classificado desta noite no Olímpico. Eu vou comentar esse jogo pela Rádio Bandeirantes, te convido a me acompanhar pelo 820 AM. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Se você gostou do vídeo, compartilhe, comente, curta, assim você ajuda a fortalecer este espaço de debate do futebol goiano. E deixe aí as suas impressões, né, as suas expectativas para este duelo entre Atlético e Fluminense logo mais no Estádio Olímpico. Tenham todos uma ótima quinta-feira, boa sorte até ao Atlético e até a próxima.